Graça e paz, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Você que está em casa, junto com a sua família, hoje nós estamos em celebração desde a parte da manhã. Nós começamos o dia hoje falando sobre Páscoa, sobre ressurreição, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos continuar com esse culto de gratidão ao nosso Deus, os louvores, a palavra do Senhor, a celebração da ceia. E eu quero pedir a você que já vá separando seu pão, seu suco, lá no cantinho, já deixa tudo preparado, para daqui a pouco nós, então, celebrarmos a ceia do Senhor. Tem alguns avisos, mas eu vou esperar mais um pouco o pessoal entrar, não é? A gente vai entrando devagar. Não sei se já estão todos aí. A gente vai entrando aos poucos, né, para poder passar os avisos. Eu tenho um aviso importante para você em relação ao nosso retiro. Daqui a pouco, então, nós vamos passar esse aviso para que todos possam entender o que vai acontecer no retiro. Quando eu voltar, então, com a pregação, eu passo antes a informação do retiro, ok? Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo 133, muito conhecido nosso. E aí você abre aí a sua Bíblia, deixa marcadinho nesses Salmos, e vamos juntos louvar o Senhor. Nós vamos orar pelo culto, vamos orar pelos louvores, pela gratidão ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse dia tão marcante, tão especial, que é a Páscoa e a celebração da Páscoa em nossas vidas. Um dia especial para o cristianismo, não só para as igrejas em geral, mas para todo o segmento cristão, que estão agora comemorando não a morte, mas a ressurreição de Cristo Jesus. Então eu quero te convidar a curvar a sua cabeça por um instante e agradecer ao Senhor por você estar bem, estar com saúde, estar com a sua família, estar preparado também para louvar o Senhor conosco. Curva a sua cabeça aí na sua casa, onde você está, e vamos juntos louvar ao Senhor com a oração. Nesse tempo eu quero te pedir que, se você não usa a sua televisão para a transmissão do culto, você desliga um pouco, venha com a gente, abre aí o seu celular, o seu tablet, o seu notebook, para que você possa acompanhar então o culto de gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado por mais um tempo que nós estamos na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, por esta manhã que passamos, pela tarde também com os nossos familiares. E agora nós temos a oportunidade de continuar te louvando, te bendizendo e agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo amor do Senhor sobre as famílias que estão do outro lado, do lado de cá, celebrando conosco esse culto, um culto de celebração ao Senhor, porque ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. E eu te peço então, ó Deus, que em cada momento que vamos passar juntos, que teu nome seja glorificado. Em cada momento que vamos estar juntos, que o seu nome seja edificado e seja exaltado também em nossas vidas. Prepara, Senhor Deus, os corações, as mentes, para receber a tua palavra em forma de cânticos, em forma de louvor e adoração, em forma de leitura bíblica da tua palavra, explanação da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha então falar aos nossos corações e venha usar, ó Deus, cada momento desse culto para a direção do Senhor e do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o Salmo 133, ele é muito conhecido, e tem gente que consegue falar até de cor sem ler, então vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A tradução da NVI fala que os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Amém? Como é bom e como é agradável estar em comunhão com você, mesmo longe, mesmo à distância,
nós estamos em comunhão, estamos servindo ao mesmo Deus, estamos cultuando ao Senhor, e isso já vai para 2 meses. A previsão era de 15 dias e já passaram aí quase um mês, chegando já finalizando um mês. E a gente continua nessa pegada com o nosso culto de louvor e gratidão ao Senhor. Vem conosco, venha louvar, bendizer ao Senhor, agora com os cânticos, com a direção das músicas de louvor e tudo que nós vamos receber do Senhor nesse momento. Amém? Fica atento, ainda nesse culto eu tenho uma informação muito importante para dar para você acerca do nosso retiro. E aí essa informação é mais para os nossos irmãos que são membros da igreja, né? O retiro que iria acontecer em maio, e nós vamos passar para você como que vai acontecer o próximo dia, a próxima data e as formas de pagamento, ok? Vem para cá, pessoal, vamos louvar o Senhor com o nosso ministério, vamos adorar a Deus com o nosso ministério de louvor. Amém. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que a paz do Senhor esteja com todos. Continuando no livro de Salmos, e diz assim, Salmo de número 100: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Amém. A palavra do Senhor deixa bem claro: entra na presença, esteja na presença do Senhor com alegria e com cânticos. A gente estamos passando por um momento complicado, né? O mundo está passando por um momento complicado. E às vezes, devido a esse momento, muitos de nós ainda passamos por alguns outros momentos. Às vezes eu não sei o que passa na tua vida, onde quer que você está nesse momento. Mas a palavra do Senhor ela é bem clara quando fala: entrai na presença dele com alegria e com cântico, todos os moradores da terra, independente de quem seja, estar diante do Senhor com alegria e com cântico. Então nós convidamos a todos vocês, todos que estão nos assistindo, para continuar a adoração e louvor ao nome do nosso Deus. E é por isso que estamos aqui, é por isso que a igreja do Senhor, ela não para. A igreja não é o prédio, não é as 4 paredes, todos nós entendemos que a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja de Cristo. Independente do que passa, a igreja não para, ela continua em adoração, em louvor a Deus. Então, com toda alegria, com todo júbilo que há em nós, vamos erguer um trono de louvor a Ele, porque só Ele é digno. Eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou deixar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com o ambiente. E na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que força tiveram pra vencer. Eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar,
consagra a ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não, 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 não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar e consagrar a ser um cristão sincero. Não, não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou deixar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com banquete. E na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus separado pro santo ofício. Não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Eu sou de Deus separado pro santo ofício. Não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Oh, 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 oh. Aleluia, amém. Que nós não possamos trocar a nossa bênção por nada, que nós não possamos trocar a nossa convicção em Cristo por nada, como nós falamos hoje pela manhã na EBD. A importância é a convicção, independente do momento, independente do que se passamos, mas a convicção em Cristo, ela tem que ser mantida intacta, porque quando reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, nós vamos olhar para o Senhor e falar: Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação, e a Ti eu me renderei. Se render diante do Senhor é se entregar a Ele, é se lançar aos pés do Senhor por completo. E o Senhor, Ele não quer metade, Ele não quer porcentagem de nossa vida, Ele quer 100% de dedicação, Ele quer 100% de entrega, de rendição a Ele. E às vezes esse é um momento, eu não sei, como eu falei no início, nós não sabemos o que passa, mas às vezes esse pode ser o seu momento. Às vezes estamos falando para a pessoa que nunca tiveram esse encontro com Deus. Às vezes estamos falando para a pessoa que, por mais que seja crente, mas não tiveram uma experiência marcante com Deus. E às vezes esse é o seu momento de se render ao Senhor. Como eu sempre falo, às vezes você está em secreto. Às vezes esse é o momento de você se derramar diante de Deus, ou no seu quarto, na sua sala, onde quer que você está nesse momento. É o seu momento de secreto, momento de comunhão, momento de se render e declarar a Ele. Com toda a convicção que há em ti, com toda a alegria, rende-se ao Senhor e receba o que Ele tem de melhor para a sua vida.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Só te me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só e em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só e em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor e declarando que Ele vem em nossas vidas
que Ele vem sobre nós, que Ele vem com o reino dEle, e que nós vamos diante do Senhor, se encontrar com o Senhor, com toda a nossa dedicação de nossas vidas, com toda a nossa integridade diante do Senhor, com todas as nossas petições, porque nós precisamos dEle, nós necessitamos dEle. E quando nós olhamos para o Senhor e nós pedimos, porque nós reconhecemos que nós não somos capazes de nada. E esse é o momento de nós declarar ao Senhor, quando tudo se desfaz, nós possamos se achegar diante dEle. Quando tudo se acaba, que nós possamos ter força de se render ao Senhor e de clamar a Ele, e Ele vai olhar para mim e para a tua vida com amor, com misericórdia. E que você tenha essa liberdade de se encontrar com o Senhor nesta noite. Quando o som se vai e tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quando o som se vai e tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar o teu grandioso amor. Tu mereces mais.
essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu redentor e a essência do meu louvor. E a essência do meu louvor. E a essência do meu louvor. Senhor, sabemos, Pai, que só o Senhor é a nossa essência, Pai. Hoje estamos aqui, Deus, porque estamos lembrando do amor do Senhor por nós. Aquele amor, Pai, tão grande. O Senhor sofreu tanto por nós, Pai, morrendo naquela cruz, para nos salvar, para nos perdoar, perdoar os nossos pecados, Senhor. E somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo, Pai. Mesmo sem merecermos, o Senhor derrama a Tua graça, a Tua unção sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Oh, podemos te sentir, Senhor, sentir a Tua presença, o Teu toque. Oh, Senhor, Tu és o mesmo hoje e amanhã. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, a Tua igreja te adora, Pai. Estamos sedentos do Senhor, meu Pai. Que possamos estar transbordando de amor, Pai. Amor uns pelos outros, Senhor. E que possamos nos dedicar ao Senhor. E que possamos dar prioridade ao Senhor, Pai. Que depois que passar tudo isso em nossas vidas, de momento difícil, que possamos realmente nos dedicar ao Senhor, buscar ao Senhor, estar junto com o Senhor, junto com os irmãos em comunhão, Pai. Perdoa-nos, Pai. Muitas das vezes, Senhor, que não fazemos o que o Senhor pediu. Muitas das vezes que não ouvimos a Tua voz. Como estamos sentindo a Tua presença agora neste lugar, a Tua presença que é real, Senhor. Oh, Senhor, enche-nos, Senhor. A Tua graça que nos basta, Pai. A Tua graça que nos basta, Senhor.
essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Amém, glórias a Deus. O Senhor é a nossa essência, o Senhor é a essência do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa vida. E sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nada nós podemos fazer. Amém? Eu quero te dar uma informação rápida, antes da mensagem, sobre o que vai acontecer, ou que iria acontecer no mês de maio, que seria o nosso retiro. Nosso retiro não vai acontecer em maio, ele foi adiado, não cancelado, ele foi adiado para o dia 23 de outubro, ok? Dia 23, dia 24 e dia 25 de outubro. Você que já começou a pagar, deixa lá a sua reserva. E aqueles que ainda não começaram a pagar o seu retiro, já separa, então, tem mais um tempo aí para você pensar, separar e deixar. Eu creio que até outubro nós já estamos livres de tudo isso e vamos então para o nosso retiro. Amém? Jesus é a essência do teu louvor. É por Jesus que você se move, é por Jesus que você está aqui, é por Jesus que você recebe a palavra, coloca em prática, vive de acordo com ela. É por Jesus que você segue. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Abra lá, em 1 Coríntios capítulo 15. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele, 1 Coríntios capítulo 15. E nós vamos ler do versículo 12 até o versículo também de número 15. 1 Coríntios 15, versículo de 12 a 15. Nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor e buscar essa palavra, entender essa palavra e colocar em prática essa palavra em nossos corações. Hoje pela manhã eu comecei falando sobre a Páscoa. Ali por volta das 9 horas nós falamos algumas coisas sobre a Páscoa e foi um tempo muito agradável com você. Eu prometo que não vai ser 45 minutos de novo, como foi hoje pela manhã. Hoje vai ser menos. E aqueles que acompanharam a mensagem, acompanharam a live ali pela manhã, ouviram bem o que significa a Páscoa para nós, servos do Senhor. A partir do versículo 12, 1 Coríntios 15, do versículo 12 ao versículo de número 15. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, e mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. A nossa fé cristã, o cristianismo, ele passa por esta verdade. O cristianismo, ele passa por esta afirmação. Não existiria culto, não existiria pregação, não existiria a igreja, não existiria um cristianismo, alguém que segue a Cristo, se ele não tivesse ressuscitado. Imagine você, então, se tudo isso que nós estamos falando e fazendo fosse uma mentira. Imagine você se fosse mentira o que nós pregamos. Nós pregamos um Cristo que não ressuscitou, que morreu e que sumiram com o corpo dele e ficaram com essa invenção de que ele ressuscitou.
Imagina então como seria a igreja, como seria o nosso tratamento, como seria os nossos ensinamentos acerca de Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, e a primeira carta que ele escreve aos Coríntios é diferente da segunda. A primeira carta é uma carta mais doutrinária, uma carta mais voltada para ensinamento. E ele aqui trata de ceia, que daqui a pouco a gente vai ver, os ensinamentos sobre a ceia. Ele trata sobre os dons espirituais, no capítulo 14, no capítulo 13. Ele trata sobre a importância dos ministérios, no capítulo 12 de Coríntios. Ele vem ensinando várias coisas doutrinárias na sua primeira carta. E chegando nessa carta, chegando nesse momento, o apóstolo Paulo agora trata sobre a ressurreição de Cristo, que é a nossa base para o Evangelho. A ressurreição de Cristo é a base para o cristianismo e é a base para essa celebração que a gente vai participar daqui a pouco, que é a Páscoa, que é a ceia, que é a celebração da ceia e da Páscoa do Senhor. Então, quando Paulo trata no capítulo 15, ele não trata só da ressurreição de Cristo. Se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que ele trata também da nossa ressurreição. Ele fala que nós vamos receber um corpo incorruptível, no capítulo 15 de Coríntios. E ele fala então, aqui nesse texto que nós estamos usando, um texto que trata sobre, diretamente, as evidências então, da importância da ressurreição de Cristo. Quais são as suas evidências? Eu quero pensar com você sobre só 3 desse texto. Apenas 3 nós vamos tirar do texto da carta de Paulo aos Coríntios. A primeira, que está no versículo 5, acompanha comigo. A primeira evidência é que Cristo apareceu ressurreto aos apóstolos. Essa é a primeira evidência da ressurreição de Cristo. O versículo 5 fala que ele apareceu primeiro a Pedro e depois aos 11 apóstolos, ou melhor, aos 10, porque Judas já havia morrido. Então, quando Jesus se encontra com seus apóstolos, ele faz alguma coisa diferenciada para mostrar que está vivo. Ainda nessa carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 6, no mesmo capítulo que nós estamos, fala que ele aparece de uma vez só para 500 pessoas. Imagina então que Jesus primeiro aparece para os apóstolos e agora ele aparece para mais 500 pessoas com ele. Versículo 6. Então essa é a primeira evidência de homens sérios, de homens que andaram com Jesus e que Jesus então aparece a esses homens. O apóstolo Paulo, então, ele relata isso na sua carta como evidência, porque Cristo está vivo, e tão vivo que ele apareceu aos seus apóstolos, e tão vivo que ele deu ensinamentos aos seus apóstolos, e tão vivo que ele não parou o seu ministério. Engana-se quem pensa que Jesus pregou por 3 anos, e aí acabou todo o seu ministério. Não. Ele volta para os seus apóstolos e fala, olha, aguardem em Jerusalém, que vocês vão continuar tudo aquilo que vocês viram. Eu não fiquei falando para vocês durante 3 anos à toa. Eu não fiquei curando pessoas à toa. Eu não ressuscitei pessoas à toa. Tudo que eu anunciei para vocês, vocês vão dar continuidade. E nós somos alguém que estamos dando continuidade àquilo que Jesus começou lá atrás. Tudo que vocês ouviram em forma de cântico aqui, tudo que vocês ouviram hoje pela manhã, tudo que vocês estão ouvindo agora e vão continuar ouvindo pela sua caminhada cristã, é a continuidade daquilo que o Senhor começou há 2000 anos e 20 atrás. E ele começou a ensinar. O apóstolo Paulo agora faz um rascunho, ele faz uma carta para lembrar aos Coríntios sobre a necessidade da ressurreição. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que no meio dos coríntios estava um grupo de saduceus. Aquele grupo que aparece na Bíblia, no livro de Mateus, os saduceus eram alguém que não acreditava na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E quando fala sobre ressurreição de corpo do próprio Jesus, o futuro da ressurreição minha e sua é quando nós vamos estar com ele para sempre na glória. E Paulo agora, escrevendo aos apóstolos, ele fala então dessa primeira evidência. A segunda evidência é o Cristo ressurreto aparecendo para o próprio Paulo. No versículo 8, acompanha comigo, do versículo 8 desse mesmo capítulo, ele fala assim, olha, o Senhor apareceu a mim como um filho que nasceu fora de tempo.
Talvez na sua tradução de Bíblia, diferente da NVI, vai aparecer assim, olha, o Senhor apareceu a mim como um filho abortivo. Um filho que nasceu fora do tempo. Sabe por que Paulo está dizendo isso no versículo 8? É porque ele teve um encontro com Jesus que os apóstolos não tiveram antes. O primeiro encontro de Jesus com os apóstolos foi um encontro fisicamente. E aí Jesus morreu, ressuscitou e encontrou com os apóstolos de novo, como eu já acabei de falar. O apóstolo Paulo, ele não viveu nada disso. Ele já teve um encontro com um Jesus, pensa comigo, com um Jesus ressurreto. Ele encontra com Jesus no caminho para Damasco, perseguindo os cristãos. E esse encontro foi tão chave na vida de Paulo, que não mudou só a vida dele, mudou até o seu próprio nome. Ele se chamava Saulo, o grande Saulo, que vem de Saul, o nome Saulo. E o encontro com Jesus não muda só a vida dele, muda também o seu próprio nome. Ele deixa então de se chamar Saulo o Grande, para se chamar Paulo o Pequeno. A palavra Paulo, o nome Paulo significa pequeno. Alguém que era grande, alguém que era letrado, alguém que era super intelectualmente bom e perseguia os cristãos. Como judeu, ele era fariseu, era alguém que corria atrás dos cristãos para matar. O pessoal do Ministério de Louvor gosta muito dessa palavra de fariseu, né? E Paulo era fariseu. E Paulo era perseguidor dos cristãos. Só que aquele encontro de Atos capítulo 9, que você conhece muito bem, ele cai literalmente do cavalo e deixa de ser um fariseu, e deixa de ser o grande Saulo de Tarsos, para ser Paulo, pequeno. E aqui no versículo 8 fala então que ele é alguém como um filho abortivo, um filho que nasceu fora do tempo. Paulo teve uma experiência que mudou completamente a sua vida. Eu fico pensando nessa galera que fica se autodenominando hoje como apóstolo. Porque se você continua no versículo 9 do capítulo 15 de Coríntios, Paulo fala assim, olha, eu não merecia nem ser chamado de apóstolo. Porque de todos esses apóstolos que tem aí, eu sou o menor. Eu cheguei depois. Na verdade, não era nem para me chamar de apóstolo. Era para me chamar só pelo meu nome, não precisava nem chamar de apóstolo. A gente tem visto algumas pessoas se autodenominando como apóstolo, não querem mais ser pastor, não é? O nome agora é apóstolo para ser alguma coisa mais visível. E o grande apóstolo da Bíblia, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais do seu Novo Testamento. Se você tem hoje um Novo Testamento, 70% dos escritos são de Paulo. Ele aparece para os coríntios e fala assim, olha, eu não era nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu sou um filho abortivo, eu sou um filho que veio depois, eu sou um filho que chegou muito depois dos apóstolos. Então, a segunda evidência do próprio Paulo de ter esse encontro com Jesus. Terceira e última evidência é a pregação do Evangelho. Fala no versículo 14 que nós lemos que o Senhor aparece aos apóstolos, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se ele não ressuscitou, também é inútil a fé daqueles que ouvem a pregação. Essa parte aqui é a parte interessante para a gente finalizar já essa palavra dessa noite, porque se Cristo não ressuscitou, não adianta pregar. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é vazia. E essa palavra vã, a nossa pregação, a tradução dessa palavra no original é vazia. Seria uma pregação vazia. Seria uma mensagem que não chega a lugar nenhum. Seria uma pregação do Evangelho vazio, se Jesus não tivesse ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, você que ouve também, seria uma fé vazia. Seria uma fé daqueles que recebem a palavra e logo se esquecem e não colocam em prática. Infelizmente, mesmo Jesus ressuscitando, mesmo Jesus estando vivo em nossos corações, ainda existem pessoas que essa fé é uma fé vazia. É uma fé de pessoas que ouvem a palavra,
mas não colocam essa palavra em prática, não tem relacionamento com a palavra, com aquele que ouve. E eu não sei se você já viu, isso acontece por 3 vezes na Bíblia. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque o profeta Isaías, ele falou assim: quem deu crédito à nossa pregação? Depois de Mateus, no capítulo 13, repete que o profeta Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Depois o apóstolo Paulo aos Romanos, ele repete pela 3ª vez. Romanos capítulo 10, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que dá crédito àquilo que você prega nesse tempo? Porque a gente anuncia que Jesus está vivo, a gente fala que ele ressuscitou, a gente acabou de cantar isso. A gente canta para todos os lados. A Convenção Batista do Estado do Espírito Santo,